O vereador de São Paulo, Adriles Jorge, é uma das pessoas mais irritantes do planeta Água. Pensa numa pessoa chata, desagradável de escutar, o maluco consegue estressar um monge. Parece uma caricatura, mas eu acho que eu não conseguiria colocar em palavras o quanto é chata essa pessoa chamada Adriles Jorge. Aluno de Olavo de Carvalho, conseguiu ser demitido da Jovem Pan por ser nazista demais pra eles, e aí foi debater lá com o Gustavo Machado no Três Irmãos, porque ele achou que ele tinha apanhado pouco em debates por aí. E esse foi, sem exagero, galera, um dos melhores debates que eu vi na minha vida, de verdade. Fazia tempo que eu não via um debate tão satisfatório assim, porque o Gustavo, ele é um debatedor calmo. Essa é a grande característica do Gustavo Machado. Ele é um debatedor muito calmo, mas a gente não pode subestimar o talento do Adriles de conseguir irritar todo mundo. Cada pessoa no ambiente é incomodado com a presença do Adriles. E aí ele conseguiu desbloquear uma nova skin do Gustavo Machado, que é a skin do Gustavo Debochado. Isso aí eu não conhecia. Mas antes de começar o vídeo, tem duas coisas que eu preciso reforçar. A primeira, já faz um tempo que eu não divulgo o Apoia-se, e aí tá caindo o número de apoiadores lá. Se você puder ser um contribuinte mensal aqui para o canal, você pode se cadastrar nesse link e você vai participar do grupo de Telegram exclusivo para os apoiadores. E o segundo recado é que eu vou ter um show em BH, Belo Horizonte, no dia 20. Aqui no dia 20 porque é um sábado, hein? Então se você for de Belo Horizonte ou região, cola no show que eu vou fazer lá no Copo Sujo Comedy Club. Link dos ingressos já estão todos aí embaixo na descrição e no comentário fixado. Agora, bora pro vídeo. 5 minutos aí pra você se apresentar pra audiência. Meu nome é Adriles Jorge, eu sou escritor, sou poeta. Imagina umas poesias do Adriles Jorge. Ser ou não ser contra o STF? No meio do caminho havia um Xandão. Havia um Xandão no meio do caminho. Na minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Mas na ditadura de toga eu não posso me expressar. Sou acidentalmente um político, tendo em vista a perseguição, não polarização, a perseguição, o massacre que se faz hoje, a ditadura do judiciário. Eu me coloquei como frente política exatamente para defender o princípio de liberdade de expressão, liberdade de pensamento e liberdade de ação. Trabalhei como jornalista, estudei na PUC, me formei jornalista, me formei escritor, me formei poeta, fiz um BBB. Baita trajetória de seriedade, hein? Trabalhei com programas de alta cultura pop, trabalhei anos na Jovem Pan como comentarista, articulista e cronista de diversos sites de notícias, sites noticiosos. Sites noticiosos. Ah, galera, quem tava aceitando deixar eu publicar, eu publicava. Machado, a gente tá com 3.500 pessoas ao vivo. Galera, deixa o like. Vamos bater 5.000 logo aí. Sua primeira pergunta, você tem 2 minutos. Na verdade, eu não espero menos do que umas 30 mil pessoas simultâneas, não. Tá? Boa, Robertinho. Sexta-feira de manhã... Quantas são de esquerda e quantas são de direita? Então deixa o like aí. Quem foi esquerda? A maioria é extrema-direita. Só extrema-direita. Eu tenho uma acusação. Quem for direita, põe 1. Machado, só tem público de canhoto. Já começou chorando. Ai, o público é todo de esquerda. Você não é vereador? Cadê o teu público que você devia ter trazido? Chama a tua galera, Adriles. Cadê tua galera? Estão matando o gato no Discord, né? O que você acha da jornada 6x1 e como resolver o problema dos desempregos em massa produzido pelo desenvolvimento tecnológico que sempre teve no capitalismo e agora tem de forma qualitativa? Veja bem, eu acho que é um erro, tanto da direita quanto da esquerda. Vou fazer uma autocrítica aqui. Porra. Que eventualmente acha que alguém seja obrigado a trabalhar no esquema CLT de 6x1. Porque você cria um trabalho absolutamente forçado, uma coisa constrangedora, uma falta de lazer, uma falta de perspectiva de um ócio criativo que possa, inclusive, ajudar dentro da dinâmica do trabalho, de estudo, de conferências, do sujeito se aprimorar no mercado de trabalho. Agora, é extremamente hipócrita dizer que simplesmente você vai acabar com o 6x1 e não vai gerar mais desemprego, problemas no mercado de trabalho, porque vocês comunistas acham que o dono do mercadinho da esquina, o dono da padaria, o dono da venda, o dono do boteco é um grande empresário opressor. Não, ele é um cara que ganha, que paga 3 vezes o valor do salário de um empregado e que às vezes não tem a conta para saldar o lucro no fim do dia. A questão que se coloca é, se você diminui exatamente os dias de trabalho e não oferece nada em contrapartida, você vai gerar
desemprego, você vai gerar mais ônus ao trabalhador. O Nicolas Ferreira fez uma proposta que eu achei extremamente interessante. Primeiro, esse não é dentro do Nicolas, é você fazer um banco de horas que seja fluido, que seja conversável entre patrão e empregado. Genial, hein? Banco de horas? Pô, acho que ninguém nunca pensou nisso na história do país, assim. Acho que no Brasil ninguém nunca fez isso. Acho que resolve sim. Segundo, essa é a proposta do Nicolas, ele falar para o governo onerar, ser responsável pelo excedente, pelo excludente de horas trabalhadas e pagar isso ao mercado. Pô, o governo já cobra tanto imposto, por que não pode exatamente melhorar? O banco de horas já é adotado no Brasil há muito tempo. O banco de horas ele é por convenção coletiva e as empresas fazem verdadeiras pressões sobre os trabalhadores para adotar o banco de horas. Só eu convivo com isso quase que cotidianamente, porque eu trabalho no instituto que faz assessoria econômica para organizações sindicais, movimentos sociais. E, na verdade, isso faz da vida dos trabalhadores um inferno. Eu já vivenciei situações em que a empresa convenceu os trabalhadores a adotar o banco de horas, falando que sem o banco de horas teria demissão em massa e que forçaram os caras a irem em peso em certas assembleias para votar o banco de horas. E esse mesmo grupo de pessoas que eu presenciei, passando 2 anos depois, estavam radicalmente arrependidos e falaram realmente o que falaram com a gente, eles tinham realmente razão. Por quê? Porque vai se acumulando 50 horas no banco de horas, 100 horas no banco de horas, 200 horas no banco de horas, 500 horas no banco de horas, e os caras passam a trabalhar 12 horas por dia. Quem diria, né, rapaz, que se você negociar com o patrão, você vai tomar no seu cu, né? Pra não ficar só na abstração, a gente vê o exemplo da Argentina, cara. Olha o que aconteceu. O Milei mudou a dinâmica. Reduziu o Estado, reduziu a carga tributária, aumentou a produtividade, aumentou o nível de emprego. É muito simples. Sim, pô. A Argentina tá uma maravilha, galera. Estão voltando a comer carne de burro. Tá bem bacana ser pobre por lá, viu? A minha pergunta... Pô, até perdi aqui. A minha pergunta vai no seguinte. Eu estive numa greve de estudantes recentemente, da USP, que reivindicavam melhores estruturas de alimentação e de alojamento, sendo que eles estudam de graça, eventualmente, e eu percebi uma escala de terror. Eu fui agredido, o vereador Rubinho Nunes levou um soco no rosto. Um belo soco, diga-se de passagem. Ou seja, eu queria saber, primeiro, você não acha que greve de estudante não é coisa de vagabundo? Porque estudante tem que estudar. Estudante não trabalha, ele não é remunerado por um trabalho, ele é remunerado através da aula que a gente paga para ele. Isso não é mais uma prova de que, eventualmente, a esquerda toma as universidades não só para fazer uma lavagem cerebral, uma cooptação ideológica, mas um desestímulo ao estudo só para fazer piquete em ponto de universidade e arrebentar com o direito de quem quer estudar? É a pergunta que eu te faço. Certo. Não, isso aí é uma boa questão, porque eu dou até o meu exemplo individual da importância da assistência estudantil, essa questão toda. Eu vim da cidade, no Vale do Jequitinhonha, Turmalina, estudei em escola pública lá a vida inteira, a principal fonte de renda da minha família era da minha mãe, que era professora do Estado, que, comparado com Belo Horizonte, por exemplo, ganha bem menos. E se eu quisesse ter alguma chance de ascender a universidade, eu tinha que ter acesso já no ensino médio a alguma coisa melhorzinha. O que eu consegui foi passar numa prova do Cefet, em Araxá, 1.000 quilômetros de distância de onde eu morava, saí de casa com 14 anos de idade. Sem assistência estudantil, eu não me conseguiria manter nessa cidade por nem sequer 2 meses, 3 meses. Eu comecei a participar do movimento estudantil, eu não sabia nem quem que era Marx, e é verdade. Eu lembro até hoje uma discussão com um colega de República, que a gente dividia uma casa tipo entre 10 pessoas, que ele mencionou Marx para mim pela primeira vez e eu não sabia muito bem quem que era, e ele ficou perplexo e teve uma conversa comigo. Eu comecei a participar no movimento estudantil porque já no ensino médio, várias assistências estudantis que a gente tinha, quando eu cheguei na escola, elas começaram a ser cortadas no curso desses 3 anos. E aquilo era fundamental ali para a minha sobrevivência. Não foi algo tranquilo, não. Acho que pessoas passaram situação muito difícil, mais difícil que eu, não tiveram nem oportunidade. Eu nem fico contando essas coisas. Mas a gente chegou a passar uma semana comendo só batata cozida, coisas desse gênero, para conseguir terminar um ensino médio, ter acesso à universidade. Depois da universidade é a mesma coisa. Eu não pude fazer os cursos que eu queria fazer, porque eu tinha que entrar num curso
que eu conseguia sobreviver desde o primeiro dia. Por quê? Porque eu não tinha acesso, a FMG já tinha acabado a assistência estudantil. A assistência estudantil de lá era um teste bem burocrático, era uma organização que taxava os estudantes para poder fazer assistência estudantil e que era bem discriminatória. Então, se o cara passasse em medicina, por exemplo, era muito mais fácil ele conseguir do que se ele passasse em qualquer outro curso. Então, por exemplo, eu tive que optar por fazer um curso que não era o que eu queria no primeiro plano, porque eu tinha que ter um curso que desde o primeiro semestre eu conseguia sobreviver. Já falei isso várias vezes. Foi assim que eu fiz o curso de ciência da computação, sem o qual eu não teria conseguido formar. Bom, então vou contar um pouquinho do que aconteceu comigo. Antes de estudar na USP, eu fiz um ano na Unifesp e lá eu não tinha nenhum tipo de auxílio permanência. Aquele ano de 2014 que eu estudei na Unifesp foi bem difícil, assim. Eu não digo que eu passei fome, mas uma insegurança alimentar, tipo assim, se alimentando mal, comendo coxinha de R$1, roubando suco no bandejão da faculdade. Aí quando eu fui pra USP, eu consegui um auxílio permanência. E isso me possibilitou, além do passe livre de estudante, me possibilitou conseguir concluir a graduação. Porque a gente tinha que tirar do nosso bolso para imprimir material didático, para ler os textos da faculdade. E muitas vezes, se você sentisse fome fora do horário do bandejão, você tinha que comprar alguma coisa na lanchonete, ou comprar o hot dog clássico ali da Fefeleste, da tiazinha que vendia por R$5. Então, o auxílio permanência que eu tive na faculdade e o passe livre para pegar ônibus e trem me permitiu conseguir concluir essa graduação. Mas se não fosse isso, não adianta só o fato da faculdade ser de graça. Porque eu, no caso, morava em Mauá e estudava no Butantã. Então era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então não é só o fato de você estar estudando. No meu caso eu ainda não pagava aluguel, mas tinha gente que tinha que pagar. Imagina, um auxílio permanência, você já gasta ele quase todinho com aluguel. Então assim, você acha que morar ali perto da faculdade é barato? Só se tu morar numa gaveta, né? Ele não faz só greve. Se você for lá na USP hoje, você vai ver cadeiras obstruindo o caminho das pessoas, de professores e estudantes, de irem estudar. Me parece que você descreveu exatamente uma greve. Deixa eu ver se eu não tô doido. Vou voltar aqui, peraí. Ele não faz só greve. Se você for lá na USP hoje, você vai ver cadeiras obstruindo o caminho das pessoas, de professores e estudantes, de irem estudar. Você vai ver alunos com outras pessoas que sabe lá de onde saem, guardando as portas de sala. Ou seja, eles fazem greve e eles obstruem o caminho de outras pessoas estudarem. Me parece esse o conceito de greve, né? Acho que se você for pesquisar o significado de greve, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, né? Esses alunos, esses pseudos-alunos, deveriam estar presos. Machado, sua terceira pergunta, 2 minutos. Se você quiser comentar alguma coisa, com vontade. Perfeito. Não, com relação às caracterizações gerais da universidade, fica aqui o meu desafio para a direita brasileira, defensora do marxismo cultural, dessas coisas todas. Façam pesquisas de conjunto, tá? Pega o conjunto dos temas que são pesquisados em cada curso, pega o conjunto das teses e dos temas, né? E coloca lá quais são os percentuais nos autores XY. E é claro, é um estudo muito simples, né? E aí a coisa vai se escancarar de maneira a olhos vistos. O Robertinho, pausa aí, desculpa aí, Machado. Adriles, assim, depois você vai falar que eu tô pegando no seu pé. Okay. Mas o Machado, ele não interrompe hora nenhuma que você tá falando. Ô, Rodrigo, o não, que eu faço assim, é uma frase, cara, pelo amor de Deus. O microfone e o fone tô te incomodando com uma frase? Eu tô te falando aqui, incomoda aqui, ó. A gente que tá escutando incomoda, sério mesmo. Não, eu não quero ser deselegante, eu não. O bicho esqueceu como é que funcionam os microfones. Eu só tava falando baixo aqui nesse aparelho que capta áudio. O bicho consegue ser o mais chato em qualquer rolê que ele tiver, mano. Tipo assim, ele se destaca, ele chama atenção, tá ligado? Vai? Eu não quero ser deselegante, eu não quero pedir pra cortar seu microfone na hora que estiver falando. Eu fiz uma frase. Mas é porque você fica rindo, fica comentando em cima. Não, pode, mas Xandão, não faça. Pode rir durante... Tá bom, deixa ele. É porque incomoda. Ele não tá fazendo isso com você. Então, assim. Eu falei uma frase, cara. Aí depois às a vezes audiência. eu faço uma pergunta pra mim, a audiência tá vendo que é deselegante da sua parte. A audiência é você sectária. Não importa. Tá bom, não falo mais. A gente tá com 7 mil pessoas aqui, o pessoal tá reclamando. Não interrompe o Machado. Torcida organizada, que não tá te interrompendo. Torcida organizada. Eu tô fazendo isso pra te proteger. Vai ficar feio pra você. Ele consegue fazer os mineiros perder paciência, mano.
Você sabe o quão cuzão você tem que ser pra você deixar o cara ficar puto com sotaque mineiro? Tá ficando feio. Eu falei uma frase, falei uma palavra. Ih, Toda hora você tá interceptando, toda hora. Bichice sua. Mas deixa ele falar então, beleza. Desculpa, Machado, renova o tempo aí dele. Eu já zerei aqui, Machado, você tem 2 minutos para fazer uma pergunta. Vamos lá então. É engraçado o exemplo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está longe de ser exemplo, né? Um ponto importante, por exemplo, a maior transação que o PCC tem com os Estados Unidos não é o PCC fornecendo droga para os Estados Unidos, são armas dos Estados Unidos para o PCC. Ora, mas vejam só, então significa que as fábricas de armas não estão na favela? Não, eu defendo que o judiciário seja eleito com mandato revogável em todas as suas instâncias e não um STF onde o presidente escolhe aí quando um deles expira o mandato. Para mim, né, eu enquanto marxista, socialista, não tem simpatia alguma pela estrutura do poder no Brasil e em particular pelo... Não, Paulo, não. Só uma pergunta, você reconhece a ditadura? Não. Corta aí. Foi nesse momento do debate que o Adrilles conseguiu incomodar todos os mineiros no recinto. Pedro, corta aí. Não. Eu vou fazer 5 minutos da minha fala, eu vou falar o que eu bem entender, do jeito que eu quiser. Beleza, na sua réplica, aí você faz as considerações, você reconhece essa falam das ditadura, lacunas. é só isso que eu quero falar. Bom, vai lá. Vamos lá. Pode continuar falando. Beleza. Pô, Mas ó, se ele me interromper outra vez, eu vou querer que volte o tempo. Tá, eu acho que volta também. Dá os 5 minutos aí. Pô, a gente pediu. Gente, volta aí. A gente pediu, Adri. Numa boa. Não, você quer fazer cortezinho. Não é foda, Uma ou outra interrupção é natural. Não é natural. Ele não... Não é, cara. Só você tá achando legal isso, cara. Ele não fez nenhuma interrupção pra você. Beleza, não mas é natural, é um diálogo. Eu te pedi, eu implorei, Adrides, eu não quero cortar seu microfone. Corta o microfone dele, Pedro. É uma pequena pergunta que eu fiz, só pontual. Não interromper a linha de raciocínio dele. Não, mas não é interrupção, é pra ajudar o debate. Aí, você pode fazer isso também. Vai lá, fala. Quebra então. o clima. Só acrescenta essa pergunta na sua psique. Ainda mais com essa voz aguda, né? Essa voz dele deixa tudo pior ainda, né? Puta que pariu. O maluco fala sempre, tá com agonia, parece que tá sempre com o dedo no cu. Agora, eu acho que eles foram bastante suaves com relação a tudo que aconteceu no Brasil no último período, em particular aquilo que ficou marcado pelo 8 de janeiro. Foram bastante suaves nesse sentido. Eu sou muito crítico ao judiciário. Eu acho que tinha que sido muito mais rigoroso. Muito mais rigoroso. Tá? Na verdade, aquela coisa foi tão bizarra que se criou toda uma campanha do Brasil de anistia. Né? Primeiro falaram que não foi cometido crime algum, que foi só um plano, como se tivessem sentados lá na mesa, né? Especulando, conversando, o Bolsonaro com o Heleno, não sei quem. Olha, imagine se a gente fizesse... Não, foi um plano colocado em execução e que fracassou. Isso é verdade, os bolsonaristas ficam fingindo que não existiu o plano punhal verde e amarelo, que não existiu os kids pretos. Não, pô! Bolsonaro gostava de se reunir com os generais e ficar discutindo o que ele ia fazer caso ele perdesse. E foi um plano que não só foi colocado em execução, mas que toda a documentação, todos os elementos mostram de maneira cabal que a pressão para que ele fosse até o fim foi gigantesco, né? E aí se surgiu toda uma campanha hipócrita por anistia de um crime que não tinha nem sido julgado. Assim, agora você tem 3 minutos. Ete é homo, eis o homem. Começou bem, começou complacente, dizendo que o judiciário rompeu alguns limites, mas disse que as punições do 8 de janeiro foram brandas. O que foi o 8 de janeiro? Um bando de senhoras com bíblias, batons, senhoras sexagenárias, septuagenárias, octogenárias, clamando por liberdade e por eleições justas. Sim, foi exatamente isso. Só tinha senhora lá. Foi praticamente uma procissão da Igreja Católica. É extremamente insensível e até um tanto quanto monstruoso da sua parte, Gustavo, você justificar e dizer que foi brando, prisões de uma senhora que foi libertada agora para fazer e cumprir prisão domiciliar, 73 anos com um andador. Cadê o fuzil? Cadê a metralhadora dessa mulher, cara? O Clériston, que passou em frente à Praça dos Três Poderes, morreu na cadeia. 1 ano, sem sentença, sem julgamento, sem nada, como um bicho. Era um homem que sofria de diabetes e diversas comorbidades. O senhor Alexandre de Moraes, até o Paulo Gonet, que é cupincha do STF, preconizou a soltura desse homem e foi deixado lá a própria míngua. Esses caras vivem repetindo desse maluco aí que morreu como se ele fosse o único maluco que morre na cadeia no Brasil, né? A direita sempre falou que não, cadeia não é spa.
Prisão não é pra ser confortável. Aí os direitos humanos atrapalham a gente de punir os bandidos. Aí agora vem nessa, a véia tava de andador. Já é outro motivo pra ter ficado em casa. Bem, com relação a todos do 8 de janeiro, todos, eu digo assim, ô coitados, que peninha. Isso é desumano. Né? Fico feliz, assim, sofram, fico feliz. Podem avaliar como quiserem. Não faça isso, cara. Finalmente alguém da esquerda entendeu que pânico moral se responde com deboche. Finalmente. Olha como o Adrilles vai sair do eixo agora. Sério. Adoro. Faz. Não faço nenhum draminha. Fico muito feliz. Você acorda até mais. Você tá aplaudindo tortura. Tô te interrompendo mesmo. Agora eu tô te interrompendo. Porque é absurdo o que você tá dizendo. Isso é de um cinismo. Você tá vendo uma pessoa sendo torturada, você tá vendo uma pessoa sendo morta, você tá sendo uma senhora de 73 anos com um andador saindo da cadeia e você faz essa cara de cínico? Tenha vergonha na cara, rapaz. Tenha caráter. Eu nunca zombei de pessoas torturadas pela ditadura de 64. O que você tá fazendo é zombar de senhoras com bíblias e batons na mão que urinavam nas calças quando... Senhoras com bíblias e batons na mão que urinavam nas calças. Você tá defendendo elas ou aloprando elas, Adrilles? Essas velhas aí sabem nem o que tá fazendo, sabem nem o que tá falando. Você tá fazendo preconização de censura, preconização de tortura, preconização de morte. Para com isso, tenha caráter. Calma, Adrilles, Ué, calma. mas só absurdo que ele fez. Vai zerar meu tempo? Vai zerar. Zera meu tempo Vai aí. zerar. Se quiser usar também pra falar aí a fala do Adrilles aí, fica à vontade. Com relação às pessoas lá do 8 de janeiro, eu digo, coitado, que peninha. Tô com dó. Acorda até mais feliz. Fico satisfeito. Ó a carinha do Adrilles, a carinha dele. Ai, caralho, isso aqui é... Ai, que terapêutico. E a história do socialismo é a história de mortes, de tortura. É uma história, mal comparando, parecida com a ditadura judiciária, porque o Alexandre de Moraes não é um stalinista, não é um trotskista, ele é um oportunista, que usa do senso de oportunidade para exatamente cometer barbaridades, atrocidades, perseguições e monstruosidades. Todas essas que você riu, que você zombou de pessoas mortas aqui. Pessoas não. Pessoa. Não vem com esse plural aí, querer valorizar o negócio, não. Foi uma pessoa que morreu. Até tira dinheiro de aposentado da massa mais frágil do Brasil para colocar no bolso, muitas vezes, de sindicalistas ou até do filho do presidente. Não. O dinheiro dos aposentados foi para pagar o filme do Bolsonaro e para pagar o aluguel do Bananinha que tá refugiado. Mas uma coisa eu queria deixar bem claro, tá? Até para te dar a chance de dar mais um showzinho aí, Adrilles. Eu zombo mesmo, incluindo as velhinhas. As velhinhas são as que eu mais zombei, tá? Durante esses últimos quantos anos? Eu devo ter zombado dessa turma umas 400 vezes. Dessas 400, as velhinhas devem estar umas 250. Zombo mesmo. Faço piada, acho graça, tudo isso. Fico feliz. Espero que todos eles morram na cadeia. Pode fazer mais um showzinho agora. Cara, fazia tempo que eu não vi um debate bom assim, hein? Vai se fuder. Parabéns, camarada Gustavo Machado. Que entretenimento você nos proporcionou. Muito obrigado. Cara, eu acho assim, eu acho só triste, melancólico, que uma pessoa como você, que eu até reputo um sujeito articulado, mas é uma articulação demoníaca. É da mesma forma que você zomba de uma senhora ou de uma pessoa que foi literalmente morta na cadeia, talvez você zombe das pessoas que foram mortas por Stalin no Holodomor, ou das 20 milhões de assassinados pelo Stalin. Sim, os 25 trilhões de soviéticos que Stalin matou pessoalmente. Ele foi um a um enforcando uma pessoa por uma, assim, até atingir 25 trilhões. Aquelas pessoas presas são injustamente presas, injustamente acusadas e condenadas a quase 20 anos de cadeia, até um Ctrl-C, Ctrl-V, as penas são parecidíssimas, de maneira injusta, tirânica, abusiva. Eu tô dando o exemplo das senhorinhas porque elas foram arroladas nesse rol, entendeu? Mulheres com 60, 70, até 80 anos
morrendo na cadeia, apodrecendo na cadeia. Isso aí é mentira. Por isso que não dá pra sentir dó, Adriles. Porque é mentira que vocês falam. A maioria dos condenados pelo 8 de janeiro já estão respondendo em liberdade, fazendo serviços à comunidade, alguns estão em prisão domiciliar. Então, tipo assim, mimimi. Que nome ruim Adriles, aliás, né? Adriles? Que nome merda, mano. É só uma tentativazinha de fazer um joguinho psicológico, né? Aí a senhorinha de 60 anos e tal pega mais. Aí eu faço o contra-jogo. Eu fico mais feliz quando é a senhorinha de 60 e tantos anos que vai se ferrar. A morte da senhorinha de 70 anos. Entendeu? Aí essa pode é a esquerda brasileira. Te dei toda a bola. É isso essa mesmo. é a esquerda brasileira. Obrigado pelo meu corte. Fazer o seu showzinho. Mas é um corte, Gustavo. Não é um corte apenas sensacionalista. Eu acho que isso expõe a verdadeira face da esquerda. Não, cara, claro quem não, riu? Cara. O Rodrigo, eu tenho certeza que ficou impressionado. E ele que é comunistaço, ele ficou impressionado. Você zombar de gente morrendo na cadeia, você zombar de gente sendo torturada na cadeia, é inadmissível, cara. O Jean Carlos mandou R$50. Falou, Adriles, se você nunca debochou das vítimas torturadas da ditadura, como disse, o que você quis dizer quando disse "olha a cobra", num post de Eduardo Bolsonaro sobre Miriam Leitão, que foi torturada com uma jiboia durante a ditadura? Eu disse isso? Eu não tô lembrado disso. Olha a cobra, não tenho a menor ideia. Puxaram a capivara, hein? Aí não dá pra disfarçar, Adriles. Não adianta meter o louco, que a direita é assim. Quando eles ficam cuspindo moralidade assim, tão mentindo. Pode crer que tão mentindo. Tá cheio de BO e tá mentindo. Se eu fiz isso, eu acho que eu poderia estar fazendo... Eu acho que eu não fiz. Manda o print pra mim, que eu não lembro de ter feito isso, não. Mas, eventualmente, eu acho que a Miriam Leitão era uma pessoa completamente equivocada. O bicho é muito cínico, né, velho? É chato, burro, arrogante, cínico e covarde. Quer dizer, tipo... Ele não reúne nenhuma qualidade. Talvez, nesse sentido, eu possa ter chamado ela de cobra. Não lembro de ter feito isso, mas eu nunca debochei de ninguém que tenha sido torturado ou morto. Em qualquer espécie. Quer comentar ou posso ir pro próximo, Machado? Não, cara, eu fiquei frustrado porque não saiu a divulgação se o Bolsonaro chorou nos primeiros dias de prisão, entendeu? Eu lembro aquele Daniel o quê? Aquele da Marielle? Daniel Silveira. Isso, Daniel Silveira aparecia como um machão, o cara não sei o quê. Depois de 2 dias na cadeia, que ele ficou lá dando uma de fodão, com o Alexandre de Moraes, vem cá me pegar. E pegaram. 2 dias depois. Calma, não, vou falar. Peraí, Adriles. Depois de 2 dias na cadeia, ele tava chorando igual uma criança na cadeia, entendeu? E essas figuras são assim, dentro da casinha delas, né, debaixo da proteção delas, na frente da Câmara, são todos muito poderosos, muito fortes e etc. Eu só fiquei frustrado que eu não vi as notícias do Bolsonaro chorando na cadeia. Cara, eu não sabia que era tão bom ver alguém irritando o Adriles de volta. Tipo assim, acho que eu não me sentia feliz assim desde que aquela multidão deu um cacete no Rubinho Nunes. Chega de escutar o irritante sendo irritado. Queria mandar um salve para os meus seguidores que contribuíram na chave Pix do canal nos últimos dias. É isso que me permitiu não passar fome. Um salve para a Ruth Rodrigues, que mandou 100 conto na chave Pix do canal. Muito obrigado, camarada. Um salve para Rafael Lenin, que também mandou 100 conto na chave Pix do canal. Muito obrigado pela confiança no meu trabalho, mano. Marta Keiko, Geneison Teixeira, Isabela Lessa, William Arbolé, que contribuiu 2 vezes. Alan Medeiros, que foi o maior contribuidor da semana, mandou 300 conto na chave Pix do canal. Palmas pro Alan, ó. Fazia tempo que eu não recebia uma contribuição tão generosa. Muito obrigado, vocês são foda. E um salve também pra Tabata Lopes, camarada da UP, que tá sempre contribuindo por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Quem puder contribuir financeiramente, se você deu risada com esse vídeo, se você achou que esse entretenimento valeu a pena, contribua na chave Pix que tá aí embaixo. Lembrando que você pode fazer parte do Apoia-se. Lembrando que eu vou fazer show em Belo Horizonte no dia 20, que é um sábado. Então, se você for de BH ou região, apareça no show ao vivo. Eu tenho certeza que você vai gostar. E se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário escrito: Adriles apanhou e não foi pouco. Vou deixar os últimos vídeos aí. Clica se não assistiu ainda.